informação. É possível hoje, na cidade, na lógica industrial, encontrar brechas? Se informar por aquilo que não é só científico? Onde cabe a sabedoria popular e o conhecimento empírico naquilo que produzimos? Eu aprendi a mexer com cerâmica, com argila, né, com barro, numa oficina do Sesc. Então, dentro da minha família, dentro das pessoas próximas, referências que eu tinha, não havia ninguém que tinha esse saber ancestral, né, que poderia falar e me ensinar e me introduzir às práticas da argila. A argila em si, a cerâmica, ela é um conhecimento ancestral. Ela é uma sabedoria milenar e tem muitas técnicas que são exercidas há muito tempo em muitas culturas diferentes e que esses saberes eles não são passados de uma maneira científica e academicamente, são passados por culturas e pessoas que fazem, e são filhos de pessoas que fazem dentro de uma região específica, e cada cultura vai ter uma especificidade na sua produção de cerâmica. Então, realmente é uma arte milenar que está presente até hoje, indo contra toda a lógica capitalista e industrial que a gente está inserida. Como construir uma relação de proximidade com aquilo que consumimos? É preciso consumir para ter aquilo que precisamos? E eu, durante a minha infância e adolescência inteira, vi a minha bisavó coletando o óleo de toda a família, que sempre levava para ela dentro de vidros, óleos usados, e ela fazendo todo o processo de saponificação em galões gigantes, mexendo com cabo de vassoura, depois colocando em caixinha de leite, cortando cada sabão e devolvendo para as pessoas o óleo usado delas em forma de sabão para lavar louça, para lavar roupa, para limpar a casa. E a minha bisavó já faleceu. Há alguns anos, a minha avó, filha dela, assumiu esse papel e continua fazendo até hoje. Só que, nesse processo meu de ir descobrindo formas de produzir aquilo que eu preciso para o meu corpo, para casa, eu busquei é, saber sobre saboaria, aprender sobre saboaria na internet, em cursos online, com pessoas jovens, com pessoas que trazem um conhecimento, um embasamento científico naquilo que elas fazem. E aí que mora a minha contradição, porque eu não busquei na minha família, eu não busquei nos saberes das minhas avó e bisavó, eu busquei por outro caminho. Como lidar com a contradição de buscar uma relação mais harmoniosa com a natureza, mas precisando de produtos naturais que vêm em potes de plástico? O meu caminho de conhecimento, de contato com esses fazeres artesanais se deu muito por causa da minha mãe e das minhas tias. Eu aprendi muito vendo essas mulheres da minha família, mas fazem parte do sistema, né? Sistema capitalista. Então, eu tive muito privilégio em estudar isso, em pegar livros, em fazer cursos e aprender, vendo elas fazendo também. Mas eu acho importante refletir sobre essa origem, de onde que veio o conhecimento que eu estou acessando e qual que é o contexto que eu estou inserida, de forma que eu não reproduza o que já está posto no sistema. Qual que é o meu papel enquanto branca, privilegiada, que tem acesso a esses estudos, a esses conhecimentos e até mesmo a essas vivências da natureza, por morar num lugar que é rural, enfim. Qual que é meu papel, qual que é meu lugar diante de tudo isso, né? Nós, brancas, nos apropriamos de saberes que não cabem à nossa ancestralidade, na tentativa de driblar a indústria buscando novos caminhos. Como construir uma relação de respeito com um saber que não é nosso? Qual é o nosso lugar de fala nesse assunto? E essas reflexões me fazem estar num processo de aprendizado, de refletir sobre o que eu valido, qual conhecimento eu valido. É só o que é científico? Será que a sabedoria popular, ela não está mais próxima, ela não está nas pessoas ao meu redor, mas o meu olhar, ele está viciado, ele procura comprovações científicas? Será que eu não posso me validar por um conhecimento empírico, que se dá na prática,
que foi dado através, de certa forma, de uma oralidade, né? O conhecimento foi passado pela fala, pela prática, não pelo livro, não pelo Google. É possível estabelecer uma relação de proximidade com a natureza habitando a cidade? Se a gente for pensar qual que é a origem do saber do ser humano, seria o ser humano em relação à natureza, criando a partir dela, né, formas de existir, formas de se alimentar, de sobreviver e aprendendo com esses materiais naturais. A partir do ponto da Revolução Industrial, que a gente começou a criar máquinas para fazer os processos por nós, a gente foi dissociando o saber do fazer. Essa dinâmica de separação do fazer, do saber e desses processos, né, você não aprendeu todo o processo inteiro, tira a autonomia das pessoas. E aí, se a gente pensar no agronegócio, na indústria farmacêutica, eles começam a comprar a patente do conhecimento, daquela semente, do princípio ativo de uma planta, que provavelmente veio, por exemplo, de uma pessoa indígena, que sabia que aquela erva era um analgésico. E aí a indústria vai lá, incorpora isso, se apropria disso, estuda isso a partir da ciência e sintetiza o princípio ativo da planta, ou seja, fabrica aquele efeito de forma sintética em laboratório e patenteia, vira dono desse conhecimento. E quando a gente consome de produtores que não estão dentro dessa lógica industrial, a gente incentiva um saber que não é só científico, a gente apoia um saber milenar. Então, pensar em propostas que gerem autonomia para as pessoas, mas sem reproduzir um modelo colonialista. E algo que é importante de se perguntar a partir de tudo isso é como é que a gente pode construir autonomia sem estar sozinho, como é que a gente constrói autonomia em rede. A gente começa esse trabalho levantando muitos questionamentos e termina com muitas outras perguntas. Porque eu acho que as perguntas movimentam, as perguntas fazem com que a gente possa se questionar, se rever, se recolocar, e isso contribui muito para o processo de aprendizado. Não sou daqui nem dali, me sinto no meio entre. Me contradigo entre cimento e mato. Me contradigo entre concreto e barro. O mesmo veneno que mata é o remédio que cura. A causa do meu ser é sintoma de meu corpo. E o saber é de quem? E o saber é de quem?